Boa tarde, hoje é dia 29 de maio de 2024, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolado, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com a minha turma 8º/9º ano, onde os alunos foram assistir uma palestra e a gente combinou que eles assistiriam essa gravação de aula depois. Então, os alunos vão receber o link, que a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenke. Eles vão assistir o link para assistir a aula e depois também realizar a tarefa São Paulo e também consultar o vídeo na hora de realizar a tarefa São Paulo, para poder garantir uma maior chance de acertos nas questões. 31ª aula do primeiro bimestre do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da aula de hoje? O tema é proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas, parte 1. Razão. O conteúdo é razão e proporção. Objetivos: reconhecer as proporcionalidades direta e inversa na relação entre duas grandezas. Diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. A habilidade é EF09MA08. Já acabou lá? Já está todo mundo voltando já? Então tá bom. Resolver, isso aqui é de vocês. Resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em conteúdos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Então lá, para começar, essa é a Alice, seus pais e seus animais de estimação. Eles costumam praticar esportes aos finais de semana. Então, Alice, o pai, a mãe e os animais de estimação. Continuando, o desafio da família de Alice, todo domingo eles percorrem um trajeto de 9 quilômetros durante 1h30. Mas os três resolveram diminuir o tempo que levavam para fazer o trajeto para 1 hora. Então o trajeto continuou o mesmo. O que eles diminuíram? O tempo. Para que o tempo diminua, o que é preciso acontecer? Então, para o tempo diminuir, a distância continua a mesma. O que vocês acham? Chegaram no meio do caminho agora. Se elas faziam uma corrida lá, e para percorrer 9 quilômetros, elas faziam em 1h30. Para elas diminuir para 1 hora essa mesma distância, o que eles precisaram fazer, na opinião de vocês? E correr mais rápido, aumentar a sua velocidade. Então eles precisavam aumentar a velocidade média deles, de corrida. Então, o que você respondeu acertou, Yasmin. Dialogue com seu colega a respeito e anote as suas respostas. Precisa aumentar a velocidade. O que aconteceu com as outras? Não voltaram? Mas já tá todo mundo lá fora? O sexto, o sétimo? Já ia dar merenda? Já tá o recreio, Kathleen, ou não? Olha, eu não sei, então todo mundo lá fora. Só o primeiro que a Juliana recolheu pra dentro. Então eu vou recolher os meus lá também. Continuando então. Olha lá. Yasmin já tinha acertado, Todo domingo eles percorrem um trajeto de 9 km durante 1h30. Mas os três resolveram diminuir o tempo que levavam para fazer o trajeto para 1 hora. João Pedro, se em 9 quilômetros eles corriam durante 1h30,
para eles diminuírem para 1 hora, o que eles precisam fazer? 9 km em 1h30. E eles querem fazer em 1 hora só. O que eles precisam fazer? Aumentar a velocidade. Correr mais rápido. Então é isso mesmo. Mas repararam? Para diminuir uma coisa, o que eles vão fazer com a outra? Aumentar. Quando uma grandeza diminui. Isso, parabéns. Quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, são inversamente proporcionais. Então lá, o tempo diminuirá se, relembrando, as razões especiais quando se trata de distância e tempo. Calculamos a velocidade média. Porque alguém corre sempre na mesma velocidade? Em silêncio, pode entrar. Alguém corre sempre na mesma velocidade? Não. É uma velocidade média. O que ele esqueceu? Cadeira? Ah, não. Então é uma velocidade média. Quando a família percorria 9 km durante 1h30, a velocidade média era de quantos? Velocidade média é igual distância dividido pelo tempo. Qual era a distância que eles percorriam? 9 km. Qual era o tempo? 1,5 horas. E aí, quando você divide 9 dividido por 1,5 dá quantos? Alguém lembra como que faz para dividir com vírgula? Tem que igualar as casas. Mas para igualar as casas eu tenho que colocar vírgula dos dois lados. Aí. E aqui? Põe um 0. Tá igual? As casinhas. Apago a vírgula. Quem vezes 15 dá perto de 90? 3. 6. 6 vezes 15 dá exatamente 90. Então a velocidade média dele é... Ah, mas não dá para dividir quilômetro por hora. Não, isso aqui vai ser nomenclatura. Quilômetros por hora. Opa, não é 9, é 6. 6 quilômetros por hora. Então eles corriam numa velocidade média de 6 quilômetros por hora. Lembrando, média, porque na subida eles podiam correr 5. Na descida eles podiam correr 7, por exemplo. Mas o tempo médio foi de 9, é o de vocês agora, 6 quilômetros por hora. Certo? O tempo, daí eles queriam diminuir para 1 hora, certo? Agora, a família decidiu percorrer 9 km durante 1 hora. Então a velocidade média será de quantos? 9 dividido por 1. 9 km dividido por 1 hora. 9 dividido por 1 dá quantos? 9. 9 km por hora. Quer dizer que vai ter que correr mais rápido para poder diminuir o tempo. Olha o rapazinho se arrebentando tudo aí. É que vocês não viram o começo da aula, né? No começo da aula tá lá, a menina corre com os cachorrinhos e os pais com a bicicleta. Esse é o pai se lascando na descida, coitadinho. Né? Se não tiver freio, já era. Continuando. Relação entre duas grandezas. Proporcionalidade direta e inversa. Uma grandeza é algo que se pode medir, como comprimento, largura, altura, tempo, velocidade, distância, entre outros. Então, quando fala grandeza, né, Gustavo? Grandeza não é só coisas grandes. Por exemplo, se eu for medir medir o peso de um arroz, de um grão de arroz, vai ser em quilo? Vai ser em gramas? Acho que vai ser em miligramas, né? O quê? Um grãozinho de arroz. Não deve dar nem 1 grama, né? Então, não quer dizer grandezas, coisa grande, tá? É tudo que eu posso medir, como comprimento, largura, altura, tempo, velocidade e distância, entre outros. Quando analisamos a relação entre duas grandezas, podemos conhecer a proporcionalidade direta ou inversa. Tem como elas ser as duas ao mesmo tempo, João Lara? Tem? Rapaz, você tá ruim de chute, hein? Presta atenção na aula, por favor, tá, João? A grandeza fala direta ou inversa. Ou é uma ou outra, não pode ser as duas.
tá bom? Ou ela é uma grandeza direta, ou ela é inversa. Desculpe, grandeza não, proporcionalidade. Então vamos ver se vocês pegaram mais ou menos aí. Qual é a proporcionalidade entre a distância percorrida e a velocidade média? Ela é grandezas inversas ou direta? O quê? A distância percorrida em relação à velocidade média. Será? Não é. Vamos supor, se eu andar a distância de 60 km por hora. Diretamente Em 1 hora eu ando 60 km, certo? Se eu aumentar, depende da pergunta, né? Se eu aumentar para 120 km por hora, eu vou andar em 1 hora eu vou andar quantos quilômetros? 120. Repararam que uma aumentou e a outra também aumentou? Então são diretas. Agora se eu falar assim, para eu ir de Guapiara até Capão Bonito a 60 km por hora, eu levo meia hora. Se eu diminuir para 30 km por hora, eu diminuí a minha velocidade. Aí o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Vai ficar para 1 hora. Então repare, aqui foi diminuído, foi dividido por 2. E aqui nesse caso foi multiplicado por 2. Inversamente proporcional. Tá. A idade de uma criança e a sua altura é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Não tem proporcionalidade. Então existe essa terceira opção, né? São duas grandezas que eu posso medir, a idade, eu posso calcular a idade, né? Contar quantos anos a pessoa tem, e a altura da pessoa eu posso medir. Só que não tem proporcionalidade, porque chega numa hora que a pessoa para de crescer. Senão vai falar, vai ficar com 200 metros a hora que chegar a 70 anos, né? É sobre ela? Não? Então tá. Continuando. Não, é que eu achei que você estava perguntando. Grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se uma grandeza aumentar ou diminuir o seu valor, a outra grandeza também aumentará ou diminuirá na mesma proporção. Cuidado com isso, presta atenção aqui, ó. Para você andar de táxi, você paga R$5 para embarcar no táxi e mais R$1 por quilômetro rodado. Se o Richard andar 10 quilômetros, ele vai pagar R$10 pelos quilômetros rodados e mais 5. Ele vai pagar quantos? 15. Se o João Pedro pegar o mesmo táxi e andar 20 quilômetros, ele vai pagar o dobro? Andou o dobro. Vai pagar o dobro? Não. Porque ele vai pagar 25. Repararam? As duas grandezas aumentaram e aumentaram dos dois lados. Só que não houve a proporção. Como que eu descubro a proporção? Quando você pega uma grandeza da direta e divide pela outra. Também, para poder achar. E quando você quer achar se ela tem a proporção, você pega uma grandeza e divide pela outra. Se você dividir a outra grandeza pela mesma também e der a mesma constante, quer dizer que ela é proporcional. Se der constantes diferentes, não, tá? Por exemplo aqui, 15 dividido por 5. Quantos que daria? 15 dividido por 5. 3. O Richard pagaria R$3 por quilômetro rodado. Você, 25 dividido por 5. Você pagaria... Opa, fiz errado. É 25 dividido por 5. Você pagaria R$5 por quilômetro rodado. Repararam que a grandeza é diferente? Não, eu dividi errado a sua. A do Richard e a sua. É, a grandeza aqui não é a R$5. A grandeza é R$10 e 20... 10 km e 20 km. Só vou fazer isso aqui e você já sai, tá? Olha lá, 15 dividido por 10 km, o Richard pagou R$1,50 por quilômetro. O João Pedro, 25 dividido por 20 km, pagou R$1,25 por quilômetro. Então, grandezas razões diferentes, não há proporcionalidade. Por exemplo, vocês podem sair e aí eu continuo depois dessa aula.
Quanto maior a distância percorrida por um automóvel, maior será o combustível consumido proporcionalmente. Esse aqui é diretamente proporcional, certo? E a outra aqui, quanto menor a distância percorrida pelo automóvel, menor será o consumo de combustível. Sempre de modo proporcional, também é diretamente. Quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, quando uma grandeza diminui e a outra também diminui, e elas são proporcional, ela é diretamente proporcional. E aí, grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou continuar essa aula depois e aí eu envio para os meus alunos. Agora, dando continuidade, nós vamos fazer as grandezas inversamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, se uma dessas grandezas aumentar, a outra diminuirá na mesma proporção. Então tem que ter proporção. Por exemplo, quanto maior a quantidade de pessoas trabalhando, proporcionalmente menor será o tempo necessário para entregar o trabalho. Quanto menor a quantidade de pessoas fazendo o mesmo trabalho, proporcionalmente maior será o tempo necessário para entregar esse trabalho. Então aqui são grandezas inversamente, porque maior é inverso do menor, menor é inverso do maior. Então quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Isso é inversamente proporcional. Mas tem que ter a proporcionalidade. Não pode fugir disso. Tem que ter a proporcionalidade. Analisando grandezas direta e inversamente proporcional. Inversamente proporcionais. Ao trabalharmos com algumas situações, devemos analisá-las e assim conseguir reconhecer se as grandezas são proporcionais e diferenciar as relações de proporcionalidade direta ou inversa. Veja os exemplos. Primeiro, determine se as situações a seguir são diretamente ou inversamente proporcionais. A velocidade média de um automóvel e o tempo que se leva para percorrer uma determinada distância inversamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade média, menor é o tempo. Então, quanto maior a velocidade média, menor é o tempo. Ou o contrário, quanto menor a velocidade média, maior é o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Letra B. A quantidade de água gasta em uma residência e o valor a ser pago pelo consumo. Se o metro cúbico for igual, independente da quantidade que você vai gastar, quanto mais água você gasta, mais você paga. Se você diminui o consumo do seu mês, menos você vai pagar. Então são diretamente proporcionais. Eu tenho o costume de explicar assim: quando uma grandeza aumenta e outra diminui, se pode fazer uma setinha do menor para o maior e do menor para o maior. Se as duas tiverem sentido inverso e tiver proporcionalidade, ela é inversa. Quando as duas setinhas estão no mesmo sentido e ela também tem proporcionalidade, ela é diretamente proporcionais. Dias para reformar uma casa e o número de funcionários. Então, quanto mais funcionários tiver para fazer essa casa, trabalhando no mesmo ritmo, menos dias vai ser. Então, há proporcionalidade. Se trabalhar no mesmo ritmo, então, inversamente proporcionais. Atividades. Faça agora os exercícios impressos e os exercícios 1 e 2 da apostila 159. Bom, como não deu tempo da gente fazer isso em sala de aula, eu estou gravando a continuidade aqui na escola, e aí, no meu ATPC, né? Então, o que acontece? Não vou entregar esse papel impresso para vocês. O que eu peço para vocês? Aperte pause
tente responder no caderno, depois você solta o pause para ver se você acertou ou não. Então lá, atividades. 1. Uma torneira foi aberta para encher uma caixa d'água. Uma caixa com água. A cada 15 minutos, a cada 15 minutos é medida a altura do volume da água. Foi feita uma tabela para mostrar a evolução da ocorrência. 15 minutos depois que ligou, qual era a altura da água na caixa? 50 centímetros. Depois de 30 minutos do início, qual era a altura da caixa? 50 centímetros. Analisando a tabela, pode-se concluir que, primeira coisa, vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, como eu expliquei para vocês, faz a setinha do menor para o maior. Então, para você descobrir se a hora que acontece uma coisa com uma, acontece com a outra. Do menor, 15 é o menor, 15 é o menor e 30 é o maior. Então, você vai fazer uma seta do menor para o maior. E aqui você vai fazer a mesma coisa, do menor para o maior. Então, do menor para o maior. As duas setas estão no mesmo sentido. Então, aparentemente, ela é diretamente proporcional. Proporcional. Mas eu tenho que ver se existe uma proporcionalidade entre elas. Bom, tem duas maneiras. Você pode vir aqui e fazer assim, ó. De 15 para 30 foi multiplicado 15 por 2 vezes. E o 50 para 100 foi multiplicado por 2 vezes. Então, quando eu dobrei uma grandeza, a outra grandeza também dobrou. Ela é diretamente proporcional. Quando você está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, se pode fazer uma grandeza dividida pela outra, tanto 15 por 50 quanto 50 por 15. Então, eu vou fazer aqui o maior pelo menor, 50 dividido por 15, certo? Ela tem que ser igual a outra proporcionalidade, de 100 dividido por 30. E aí, se você pegar e for fazer na calculadora, olha lá, calculadora, 50 dividido por 15 vai dar um número de uma dízima periódica, 3,3333333. Certo? Eu fiz errado aqui. Não é 50 por 15. Onde que eu vi isso? É isso mesmo, 3,3333. Quando você faz 100 dividido por 30, dá a mesma dízima. O que isso significa? Significa que a cada 1 minuto a água sobe aproximadamente 3,33 centímetros. Professor, e se eu fizer essa grandeza ao inverso? 15 dividido por 50 deu 0,3, certo? 30 dividido por 100 deu a mesma grandeza. Isso quer dizer que para cada 1 centímetro de altura leva 0,3 minutos. Cuidado! 0,3 minutos não é quantos segundos? Você vai multiplicar por 60 segundos, é 18 segundos. A cada 18 segundos, a água sobe 1 centímetro, na mesma proporção. Então ela é proporcional sim, certo? Perdão. Então, analisando a tabela a seguir, podemos concluir que existe proporcionalidade direta. Então ela é diretamente proporcional ou proporcionalidade direta. Olha lá. Analisando a tabela, pode-se concluir que, ao dobrar o tempo para encher a caixa d'água, a altura do nível também irá dobrar. As grandezas são diretamente proporcionais. 2. No automóvel, se desloca de uma cidade para outra a 120 km de distância. Então ela sai da cidade A e vai para a cidade B com uma distância de 120 km.
certo? A distância entre as duas cidades. Foi feita uma tabela para mostrar a variação da velocidade e o tempo gasto no percurso. Velocidade média. Se ele andar 120 km por hora, uma velocidade média de 124 km por hora, ele vai fazer em 1 hora. Se ele diminuir a velocidade para 60 km por hora, ele vai aumentar o tempo dele para 2 horas. Então, lembra das setinhas? Quem é menor, quem é maior? 60 é menor, 120 é maior. Faz a setinha do menor para o maior. Aqui é a mesma coisa. Menor é o 1 e o maior é o 2. Uma setinha do menor para o maior. Aparentemente, elas são inversamente, porque quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, o que acontece? Elas são inversamente proporcionais? Não. Eu preciso ver ainda se ela tem proporcionalidade. E como que eu descubro a proporcionalidade de uma possível inversamente proporcional? Na outra a gente dividia as grandezas, aqui você vai multiplicar. 120 vezes 1 dá 120. 60 vezes 2 dá 120. Então as duas têm a mesma razão. O que é essa razão? É a distância que não muda. A distância entre as duas cidades, independente se ele vai correr ou se ele vai devagar, continua sendo 120 km de distância. Então quando você multiplica as grandezas e ela dá a mesma razão, aí prova que ela não só aparenta ser inversamente proporcional, como ela é inversamente proporcional. Repare que também, pelo método de descobrir o que aconteceu com as grandezas, você consegue chegar nessa conclusão. Então olhe bem. De 120 desceu para 60. Ah, fez menos 60. Não, você tem que pensar sempre em multiplicar ou dividir. 160 eu divido por 2 para dar... Não, 120 eu divido por 2 para dar 60. E aí, o 1 não vai dividir por 2, ele vai multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Então repare, quando você divide por 2 um lado, no outro lado você multiplicou por 2. Então, operações inversas com a mesma razão, e aí ela é inversamente proporcional, tá? Se gostou da explicação, deixa o seu like, curta nossas aulas e se inscreve no canal. Continuando, olha lá, correção. Analisando a tabela, pode-se concluir que, ao diminuir a velocidade pela metade, o tempo gasto no percurso aumentará o dobro. As grandezas são inversamente proporcionais. Atividades da apostila agora, tá? Tava lá naquele número que eu falei. Então vocês abrem lá, procuram lá e tentam fazer, né? Só para confirmar, ela tá na página 159. Acho que o exercício 1 e 2 estão na página 159. Então, aperte pause e tente resolver. Depois que você tentou resolver, você vem corrigir. Vamos lá? No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. Quais são as grandezas? Velocidade média e distância. Então, se ela andar 30 km por hora, ela anda em 1 minuto meio quilômetro. Se ela dobrar a velocidade dela, a distância que ela vai conseguir andar também vai dobrar. Meio vezes 2 dá 1 inteiro. E aí, se ele pegar os 60 km por hora, que é a velocidade, e dobrar para poder chegar a 120, o que acontece com a distância que ela vai percorrer? Como ela andou 2 vezes mais rápido, ela vai andar 2 vezes mais longe. Vai andar 2 vezes 1 km, vai andar 2 km por minuto. Lembrando que isso aqui é por minuto, em 1 minuto. Se ela dobrar novamente a velocidade de 120 para 240, a distância que ela vai andar em 1 minuto também vai dobrar. Vai fazer vezes 2 e vai dar 4. Então, repare, cada vez que eu dobro a velocidade média, a distância percorrida em 1 minuto também dobra. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção, ela é diretamente proporcional.
Elas são diretamente proporcionais. E para tirar, lembra que eu falei para vocês que existe uma constante de proporcionalidade? Nesse caso, como ela é diretamente, você pega uma grandeza e divide pela outra. Então, se você dividir 30 por 0,5, você tem que igualar as casinhas aqui, aí você apaga a vírgula, depois que você iguala as casinhas, e vem. Quem vezes 5 dá perto do 30 é o 6, 6 vezes 5, 30. 30 que tira 30, 0. Abaixa o 0, se abaixou tem que resolver. Quem vezes 5 dá 0? É o 0. 0 vai dar 0. Então, o que é esse 60? É a constante. Se você fizer lá 60 dividido por 1, vai dar 60 de novo. 120 dividido por 2 vai dar 60 de novo. 240 dividido por 4 vai dar 60 de novo. O que é esse 60? O que vocês imaginam que é esse 60? Andou 60 quilômetros e ele, no caso, fez em 1 minuto, né? Quer dizer que a hora da velocidade média tem 60 minutos, né? Então, se ele andou 120 km por hora, ele andou 120 km. Em 2 horas, você vai dividir em 2 horas, vai dar 60, que é a grandeza de 60 minutos, tá bom? Então, diretamente proporcional. Quem gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Correção. Resposta pessoal. Esperamos que o estudante perceba, que vocês tenham percebido que a razão entre a velocidade média e a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo, percebeu que a grandeza tempo não era levada em consideração, porque era em horas e minutos, né? É sempre a mesma. Sendo assim, trata-se de grandezas diretamente proporcionais, né? Muita gente confunde esse tipo de questão porque fala, virou velocidade média por hora, quilômetros por hora. Envolveu o tempo, a maioria das vezes é inversamente proporcional. Não, mas o intervalo de tempo era o mesmo, tá bom? Era em 1 minuto. Aí, número 2. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, a distância não muda. Ficou bem claro agora? Já hoje era o tempo que era fixo. Agora era 1 minuto, né? Agora quem é fixo, a distância. Variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. A pessoa andando a 60 km por hora leva 1 hora para fazer essa distância. Quando ela diminui para 30, ou seja, ela divide a velocidade pelo meio, o que acontece com o tempo? Ele não diminui, ele dobra o tempo. Quando eu pego o tempo aqui e divido ele por 3, não, aqui não, vou fazer aqui lá na frente para ficar mais fácil. 60 e divido por 3, né? Então eu peguei 60 km, dividi por 3, deu 20 km por hora, certo? 20 km por hora. Aí eu pego o número 1 e vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 vai levar 3 horas, certo? E aí, se eu pegar esse aqui que seja 20 e dividir por 2, eu tenho que pegar a mesma grandeza e fazer o quê? Multiplicar por 2. Percebeu que o número que está usando lá no divisor e o número que está usando no multiplicador são os mesmos. O que muda é a operação. Enquanto isso, uma dobra, a outra diminui por 2, divide por 2. Quando uma triplica, ela divide por 3, né? Eu poderia fazer também o 60 dividido por 6, né? E aí o 1 multiplicaria por 6. Então, existe a proporcionalidade. E uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. Então, se uma está aumentando e a outra está diminuindo, ó, aqui está, no caso, diminuindo. Está indo para lá. Do menor, do menor, vou colocar o sinal de menos, para o maior. Então ela está indo do menor para o maior. Aqui é do menor para o maior. Repararam que as setas estão de lados opostos? E há proporcionalidade? Sim. E para achar constante de proporcionalidade, na inversa você multiplica. 1 vezes 60, 60. 30 vezes 2, 60. 20 vezes 3, 60. 10 vezes 6, 60.
O que é esse 60? É a distância fixa, 60 km. Se ele andar 60 km por hora, ele faz em 1 hora. Se ele andar 30 km por hora, ele vai usar 1 hora para andar os primeiros 30 e depois mais 1 hora para andar os outros 30. Então levou 2 horas. Se ele andar 20 km por hora, ele vai fazer 20 km, o primeiro 30, 1 hora, né? Vai levar os primeiros 20 km. Depois, mais 1 hora para mais 20 km, que seria 40. Depois, mais 1 hora para chegar nos 60 km. Entenderam? Então, é inversamente proporcional. Com a razão de proporcionalidade de 60 km, que é a distância fixa. Esperamos que você, estudante, perceba que a razão entre a velocidade média e o inverso do valor corresponde ao tempo, é sempre a mesma. Sendo assim, tratam-se de grandezas inversamente proporcionais. Agora vem a questão aplicando, para consolidar o nosso conhecimento. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. Ingredientes: 600 gramas de farinha, aí tem uma observação, 600 gramas de farinha equivale a 4 xícaras. 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres de medidas. 2 colheres medidas. Continua a pergunta. Possuindo apenas a colher, ai meu Deus, só tem a colher de medida indicada na receita, a dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem a mesma densidade, que são densidade iguais, ou seja, a mesma quantidade que tiver dentro de uma xícara de farinha vai ser a mesma quantidade em gramas que vai ter dentro de uma xícara de fermento, ou a mesma quantidade que tem na colher de farinha é a mesma gramas que tem na colher de fermento. Aí ele fala assim: cada xícara indicada na receita equivale a quantas colheres e medidas? Meu Deus, então vamos lá, começando a pensar, organizar nossos pensamentos. Primeiro eu tenho que descobrir quantas gramas tem uma xícara. Se 640 gramas é 4 xícaras, eu vou fazer 640 dividido por 4. Então fazendo essa conta, 640 dividido por 4, 1 vezes 4, 4, sobra 2, abaixo 4, abaixo eu tenho que resolver, 6 vezes 4, 24, 24 menos 4, 0, abaixo 0. Quem vezes 4 dá 0? É o 0, 0 vezes 0, 0. Chegamos na nossa conclusão. Então, uma xícara tem 160 gramas. 160 gramas. Então, uma xícara é igual a 160 gramas. Agora eu preciso descobrir quantos gramas tem uma colher. Se 2 colheres de xícaras, não, 2 colheres de medidas tem 16 gramas, então são 16 gramas dividido por 2 colheres. Chegamos à conclusão que são 8 gramas cada colher. Então, uma colher de medida equivale a 8 gramas. Agora, quantas colheres vai dar uma xícara? Eu tenho que colocar quantas vezes 8 para dar 160? Quantas vezes 8 gramas eu preciso pôr para dar 160 gramas? Então esse 8 que está multiplicando passa para lá, dividindo, né? 2 grandezas do mesmo peso. Então eu vou descobrir quantos agora. Então eu vou fazer 160 dividido por 8. Quem vezes 8 dá próximo do 16 sem passar? É o 2. 2 vezes 8 dá exatamente 16. 6 que tira 6, 0. 1 que tira 1, 0. Aí, acabou minha conta? Não, abaixo o 0. E se abaixo eu tenho que resolver. Quem vezes 8 dá 0? É o 0. 0 vezes 8, 0. Acabou minha conta. Qual foi o resultado? 20. Então, quantas colheres de medidas equivale a uma xícara? 20. 20 colheres. Então, se a pessoa lá, por exemplo, não tinha quantas colheres, não é o caso aqui, quantas colheres de farinha ela precisaria pôr
Se cada xícara são 20, ela tem 4 xícaras, 4 vezes 20, ela precisaria de 80 colheres de farinha para dar os 640 gramas. Mas nesse caso aqui ele está perguntando cada xícara. Cada xícara são 20. Então, se você assistiu pelo YouTube, gostou da explicação, deixa o seu like, se inscreva no canal. Olha lá. Para calcular a quantidade de gramas de em uma xícara, basta dividir 640 por 4. 640 dividido por 4 é igual a 160 gramas. Para calcular a capacidade de uma colher de medida, basta dividir 16 por 2. E 16 por 2 dá 8. Então a xícara vai valer 160 dividido por 8, que dá 20 colheres. Certo? O que o nono ano aprendeu na aula de hoje, e eu gostaria que vocês, meus alunos, para provar que assistiram a aula, marque o tempo que está acontecendo isso e escreva no comentário ou no meu WhatsApp. Eu assisti até um tempo tal, que eu não consigo saber o tempo ainda, porque ainda vou editar a aula. Tá bom? O que aprendemos hoje? Reconhecer a proporcionalidade direta e inversa na relação entre duas grandezas. Diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Certo? Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.